Oi, professora Marluce Brasil, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui hoje fazendo mais uma gravação de uma interpretação de texto. Hoje eu vou atender o pedido de Gisele Carolina Brito, com 2 T's, ela faz questão de pedir, diretamente de Minas Gerais. Uma mineira, então, aqui no canal, pedindo que eu interprete a música Aprendendo a Jogar, de Guilherme Arantes. Uma das músicas, assim, que eu cantei muito na noite também, uma música que eu adoro e que tem muita linguagem sublinhar. E antes de começar, né, eu quero pedir a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva, se ative o sininho, que é para você receber, sempre que tiver uma nova postagem no canal, você vai receber um alertazinha, né, de que tem uma postagem nova. E se você gostou, dê o seu like, coloque o seu joinha, né? Se você não gostou, coloque o seu dislike e compartilhe. Comente, coloque o seu comentário aqui no canal, abaixo do vídeo. Também aqui embaixo, bem aqui na aba Mostrar Mais, você vai encontrar a letra da música toda e também um link onde você vai encontrar essa música interpretada pela filha da Elis Regina, né? Que também é maravilhosa. Ela fez essa interpretação, embora para mim, Elis Regina é insuperável, mas a Maria Rita também é maravilhosa, né? Mesmo porque a fruta não cai longe do pé. Então, eu coloquei aqui a versão da Maria Rita, porque é a mais atual, então acho que fica melhor para as pessoas acompanharem. Talvez o vídeo fique um pouco longo, porque essa música tem várias coisas dentro dela que é para a gente conversar a respeito. Vivendo e aprendendo a jogar. Essa a música, a composição do Guilherme Arantes. Guilherme Arantes é um dos melhores compositores brasileiros, na minha opinião. É uma música cheia de mensagens. Não tem aquela coisa de você conta uma historinha para depois você tirar a mensagem da historinha? Essa música são várias historinhas dentro da própria história. Só pelo título, Vivendo e Aprendendo a Jogar, já dá para a gente interpretar e entender que a vida é um jogo, né? Então, você vai aprendendo a viver quando você aprende a jogar. Enquanto você não aprende a jogar, você não vai aprender a viver. O que é o verbo jogar nessa música? É encontrar as saídas, encontrar as respostas, apostar numa decisão, apostar numa visão, tá? Então, vivendo e aprendendo a jogar, basicamente é isso. Mas o Guilherme Arantes nos leva a pensar muito além. Nos leva a pensar naquelas lições que a vida nos dá, que as pessoas dão como adágio popular, né? Que falam, você dá uma resposta, por exemplo, minha avó, quando eu era criança, sempre que eu ia reclamar da minha mãe, que me tolhia e que me proibia de amizade com isso, de amizade com aquela pessoa, com outra pessoa, porque não era pessoas para a gente andar, coisas assim de antigamente. E eu reclamava para minha avó respondia para mim assim, diga-me com quem andas que te direi quem és. Ela não falava para mim que a minha mãe estava certa. Ela me levava, através desses ditados, a procurar entender o ponto de vista de minha mãe. E minha avó só desenhava o nome dela, ela não era uma pessoa letrada, mas uma das pessoas mais sábias que eu conheci em toda a minha vida. Então, vivendo e aprendendo a jogar. Vamos na letra? Vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Água mole em pedra dura, mais vale 1 que 2 voando. Se eu nascesse assim para a lua, não estaria trabalhando. Mas em casa de ferreiro, quem com ferro se fere é bobo. Cria fama, deita na cama, quero ver o berreiro na hora do lobo. Quem tem amigo cachorro,
quer sarna para se coçar. Em boca fechada não entra besouro. Macaco que muito pula quer dançar. Basicamente é essa a letra, né? Só que na interpretação ele repete o refrão várias vezes, que é vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Então esse refrão, o refrão da música é aquela parte da música que fica mais pra gente entender, é o âmago da música, é o nucleolo da música, né? Esse é o refrão, que você repete, 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 e ele acaba dando as interpretações que vêm logo a seguir. Então vamos na primeira estrofe. Água mole em pedra dura. É o início de um adágio. Água mole em pedra dura, na realidade, todo adágio popular é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso significa o quê? Persistência, perseverança. Se vocês passarem para olhar, principalmente nas casas mais antigas, no chão onde tem, assim, do lado de fora da casa, é o melhor exemplo que eu consigo encontrar agora, tem aqueles furinhos que ficam no cimento, né? E você olha, aquilo ali é a água da chuva que cai pelo telhado e cai sempre no mesmo lugar. E a água é mole, a pedra é dura, que é o cimento. Mas tanto bate até que fura. Então, de sempre ficar batendo no mesmo lugar, caindo no mesmo lugar, ela vai furando a pedra, no caso o cimento, desse exemplo que eu dei para vocês. Então, nós devemos ter, para viver a vida e aprender a jogar a vida, nós devemos ser perseverantes. Nós devemos ter perseverança. Nós devemos insistir. Nós não podemos desistir no meio do caminho ou diante da primeira dificuldade que teremos. Nós temos que insistir. Então, para aprender a jogar é preciso ter perseverança. E ele coloca com o início desse ditado popular, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O segundo verso. Mais vale um que dois voando. Esse é um outro adágio popular, que diz, mais vale um passarinho na mão do que dois voando. O que significa isso? É preferível você se agarrar ao que você tem do que ficar sem nada. Então, quando na minha época, por exemplo, quando a gente, na questão da fidelidade conjugal, dizia assim, é preferível as mulheres, né, que eram traídas pelos maridos e falavam ruim com ele, pior sem ele, que eu acho um absurdo, mas falava-se antigamente isso. Então, é preferível ter um homem, né, na casa, sustentando a casa, do que não ter nenhum. Eu assisti, por exemplo, várias brigas de amigas minhas, quando estavam discutindo com o marido e falando que o marido era sem vergonha, o marido era coisa que ia procurar outro, que ia tentar, e ele falava assim, mais vale um do que dois voando, um comigo, pior sem eu aqui, né? E a mulher engolia e ficava quieta, que absurdo. Bom, continuando, então, é preciso perseverança e é preciso ter o quê? Resistência? Dizer amém? Não arriscar? Percebeu o jogo, como é que é? Coisado, né? Você tem que ser perseverante, mas você não pode arriscar muito, porque mais vale um do que dois voando. Então, dois voando é mãos vazias, né? Mãos vazias, então... Aí ele complementa ainda. Se eu nascesse assim para a lua, não estaria trabalhando. Me desculpem, mas eu vou usar gestualmente o que Elis Regina, num dos seus shows, disse, né? Se eu nascesse assim para a lua, não estaria trabalhando. Então a gente costuma dizer, fulano nasceu para a lua, né? Quer dizer, tudo chega para ele de mãos beijadas, tudo vem muito fácil para a pessoa que nasce para a lua, né?
Então, se eu nascesse assim para a Lua, eu não estaria trabalhando, eu estaria de boa. Então, 3 coisas que a gente aprende a jogar: resistência, insistência e sorte. Na primeira estrofe, tem tudo isso aí. Na segunda estrofe diz: mas em casa de ferreiro, quem com ferro se fere é bobo. A gente escuta dizer assim: em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Esse é o ditado. Quer dizer, o ferreiro, ele faz o espeto de ferro para outras pessoas, mas na casa dele, o espeto dele é de pau e queima e acaba. E ele tem que ficar refazendo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É o outro adágio popular. Então, se você fere uma pessoa com ferro, vai ter a lei do retorno. Então, o Guilherme Arantes, ele uniu essas duas coisas, né? Quem com ferro se fere, em casa de ferreiro, quem com ferro se fere é bobo, né? Então, ele uniu 2 coisas. Então, é preciso prestar atenção ao quê? Que você tem que fazer para você aquilo que você faz para o outro. De repente, você trata seu amigo melhor do que você trata a sua família. E a sua família tem que ser a sua prioridade. Então, você preste atenção para você aprender a viver, porque quando chegar lá no fim da sua vida, quem vai estar do seu lado é a sua família. Que vai estar te ajudando é a sua família. Em raríssimos casos, a família não está, e sim alguns amigos. Aliás, também amiga é aquela família que a gente escolhe, né? Cria a fama, deita na cama. Quem cria fama tem que deitar na cama. Por quê? A fama é uma condição que a gente cria com a nossa atitude. Então, o cantor famoso é aquele que tem uma atitude determinada no palco, que canta bem, que é afinado, que tem um bom repertório, e com isso ele conquista a fama. Só que ele tem que deitar na cama, ele tem que deitar na cama da fama, ele tem que aceitar as imposições da fama, que é o quê? Perda da individualidade, o sossego, o anonimato, tudo que faz vira notícia, e tem fake news em cima de tudo, e muita gente fica fotografando, então perde. Então, se você quer ser famoso, você tem que entender que você deixa de ser uma pessoa individual para ser uma pessoa pública, e como pessoa pública você tem sim que dar satisfação dos seus atos para aquela pessoa, o público que te segue. Então, o que nós temos para viver e aprender a jogar? Nós temos que ter resistência, nós temos que ter persistência, nós temos que ter sorte, na primeira estrofe. Na segunda estrofe, nós temos que saber que nós temos que tratar como nossos amigos a nossa família, e a nossa família como nossos amigos, né? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que saber que se nós ferirmos alguém, nós poderemos ser feridos da mesma forma, porque o respeito é uma via de mão dupla, né? Então, nós temos que saber que isso vai retornar para a gente. E ele completa: quero ver o berreiro na boca do lobo, na hora do lobo. Por quê? O lobo, ele ataca, mas ele ataca em silêncio, mas na hora em que ele é atacado, ele uiva, ele chora, ele grita, né? Então, o lobo, quando ele é morto, o lobo não morre quieto, ele morre esperneando. Aliás, o cachorro, né? Ele grita muito quando bate nele, ele grita muito. Então, quer dizer, você pode ser até uma pessoa que é como um lobo, que você vai à caça, que você ataca, mas na hora do vamos ver, você também berra, né? Você também grita, você também chora. Quem tem amigo cachorro quer sarna para se coçar. Engraçado, porque o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Mas aqui ele diz amigo cachorro e não cachorro amigo. Então, a palavra cachorro está no sentido pejorativo. Naquele cão de rua, aquela pessoa que não tem dono, que não tem regras,
é aquela pessoa suja em si, porque o cachorro de rua é um animal sujo, não tem higiene, não tem nada, né? Então, se você tem um amigo desse jeito, você quer sarna para se coçar. Significa que você sabe que alguma coisa vai dar errada. Lembra daquele ditado que eu falei, diga-me com quem andas que te direi quem és? Então, se você tem um amigo bandido, um amigo traficante, um amigo assassino, um amigo ladrão como seu amigo, você se identifica com ele, né? Então, você quer sarna para se coçar. Então, você está procurando ser mal visto, ser mal entendido. Em boca fechada não entra besouro. Então, significa que você tem que aprender a se calar no momento certo, abrir a boca no momento certo. Minha avó dizia que se Deus nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, foi para que víssemos mais, ouvíssemos mais e falássemos menos. Olha como ela é inteligente. Macaco que muito pula quer dançar. Então, aquele macaco que fica pulando de um galho no outro, politicamente de um partido no outro, relacionamento, namorando Deus e todo mundo, mudando de escola sempre, fugindo sempre de uma coisa mais regrada. Então, aquele macaco que muito pula, a pessoa que fica pulando, que fica mudando de opinião, quer dançar, quer perder, não quer oportunidade, não vai ter estabilidade. E aí ele continua vivendo e aprendendo a jogar. Então, o que nós temos que aprender como jogo da vida? Vamos rever? Como jogo da vida, nós temos que aprender que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, persistência. Nós temos que aprender que mais vale um do que 2 voando, resistência. Nós temos que aprender que se nascesse assim para a lua, não estaria trabalhando, sorte. Nós temos que aprender que em casa de ferreiro, espeto de pau, nós não podemos tratar para os outros aquilo que nós não tratamos para nós mesmos. Nós temos que começar por nós, né? Pela nossa família. Nós temos que aprender que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós temos que entender a lei do retorno. Nós temos que criar fama e deitar na cama que criou, né? Nós temos que aceitar aquilo que nós mesmos criamos para a gente. Nós temos que, como o lobo, não gritar se nós vivemos caçando na hora que formos caçados, né? Então, se a gente vive agredindo os outros, nós não podemos gritar quando somos agredidos, né? Nós temos que saber que quem tem amigo cachorro quer sarna para se coçar. Então, nós temos que entender que conforme o nosso círculo de amizade, sim, vai determinar a nossa tendência. Aliás, até politicamente, o Brasil está mostrando muito, né, a realidade. Na realidade, o âmago da maioria das pessoas, né? E macaco que muito pula quer dançar. Nós temos que saber que se ficarmos pulando daqui e dali, nós não vamos parar em lugar nenhum. Nós não vamos ter credibilidade. Essa é a mensagem de Aprendendo a Jogar. Uma música que é uma lição de vida do Guilherme Arantes. Guilherme, querido, muito obrigado por essa pérola. Espero interpretar outras músicas suas aqui no meu canal. E se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Faça o seu comentário aqui no próprio canal e compartilhe, tá? Compartilhe para ajudar o canal a crescer. Marluce Brasil, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sempre com muito carinho, atendendo a pedido dos inscritos no canal. Boa tarde. Até o próximo vídeo.